Amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Ainda falando sobre a fé, eu vejo que há muitas passagens bíblicas que mostram a fé. Mas há uma em especial que mostra a fé de uma forma arrojada, uma fé inusitada. Mas é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. A Bíblia diz que havia uma mulher cananeia. Ela era, portanto, uma mulher que nada tinha a ver com a fé cristã ou judaica. Nada. Mas ela vinha daquelas regiões clamando a Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quer dizer, ela vinha clamando a Jesus, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Senhor, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Quer dizer, a mulher insistia. Ela vinha clamando. Imagine você. Você está na rua, você entra numa loja e alguém vem atrás de você clamando, pedindo, suplicando ajuda. Você sai daquela loja, vai para outra e aquela pessoa continua pedindo ajuda, pedindo ajuda. Era essa a situação daquela mulher em relação a Jesus. Até que chegou o momento que Jesus parou e disse: olha, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, todavia, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quer dizer, ela foi muito humilde. A fé, a verdadeira fé, traz ao mesmo tempo humildade e arrojo. Traz a humildade juntamente com a ousadia, a coragem. Não há fé sem humildade e não há fé sem o arrojo, sem a certeza, a convicção, aquela determinação. E foi isso que ela manifestou. E Jesus, respondendo para ela, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, Jesus novamente estava dizendo não para ela. Não para ela. Primeiro Jesus disse: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, duas vezes Jesus disse não para ela, em outras palavras, né? Contudo, ela replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando a mulher manifestou esse tipo de fé, então Jesus não teve outra alternativa senão se
se maravilhar e dizer: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E naquele mesmo instante, a filha daquela senhora ficou curada. Quer dizer, aquela mulher não se deu satisfeita na primeira resposta de Jesus, no primeiro não de Jesus. Não se deu satisfeita no segundo não de Jesus. Até que ela manifestou uma fé arrojada, mas humilde, que não teve como o Senhor Jesus não atendê-la. E é isso que você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que todos nós precisamos entender. Não é pelo fato de nós praticarmos uma fé, praticarmos a obediência à palavra de Deus, que automaticamente as coisas vão acontecer na nossa vida. Nós temos que tomar atitudes. A fé exige atitude. O grande Abraão, o nosso pai na fé, exemplo de fé, ele obedecia manifestando a sua fé. A obediência de Abraão era um exercício constante na sua fé, na prática da sua fé. Então, às vezes, Abraão foi provado. Foi várias vezes provado. Então, especialmente no caso do filho dele, Abraão com Isaac. Ele foi provado. E ele não foi desaprovado. Ele passou no teste. E por isso veio a ser o nosso exemplo de fé. Porque uma coisa a gente tem que entender: a fé é algo gracioso, é de graça. As coisas de Deus não vêm por conta do dinheiro. Você não paga, você não tem que pagar nada para alcançar as bênçãos de Deus, mas você tem que exercitar a sua fé. Você vê que a mulher cananeia, ela adorou ao Senhor. Quando ela adorou o Senhor, me manifestou a sua fé, então Jesus disse: grande é a tua fé. Mas ela adorou juntamente com uma palavra determinada. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, ela foi insistente, perseverante. Ela foi chata, digamos assim, a palavra de hoje em dia nós diríamos, ela foi chata, enjoada, insistente, sabe, aquela pessoa incômoda, que não deixa, que não vai deixar sossegada. É a mesma coisa que aquela viúva que insistia com o juiz para julgar a sua causa. É outro tipo de fé, que aliás é semelhante ao dessa senhora Ciro-Fenícia. Ela insistiu com o juiz, não deixou o juiz sossegado, em paz, até que o juiz finalmente julgou a causa dela. É assim que nós temos que fazer, é assim que nós vamos alcançar os benefícios da fé, é assim que nós vamos alcançar as bênçãos de Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte. Então, quando nós aconselhamos as pessoas virem fazer corrente na igreja, fazer corrente do impossível, fazer a corrente da família, corrente da cura divina, da libertação, a corrente da fé, isso tudo faz parte da nossa conquista, da nossa luta para a conquista
das bênçãos de Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Iniciei minha adolescência, minha juventude, sofrendo. Sempre pessoas erradas se interessavam por mim, principalmente casados. Então eu tive um tsunami desde criança. Eu era uma revoltada. Quando eu conheci o André no colégio, me apaixonei pelo André, estava saindo de uma situação errada, uma pessoa casada também. Pensei que era a solução dos meus problemas. Mas o André é muito novinho, eu era mais uma na vida dele. E eu engravidei solteira. Pensei, quando a criança nascer, a gente para por aqui o relacionamento, e acabou o sofrimento. Mas não, ele era super pai. Tinha tudo para ser um super marido. Mas, muito novinho, a carne falava mais forte. E como eu disse, eu era só mais uma. Ele já veio para o casamento com pessoas de quando ele era solteiro. Ele tinha amante antes. E já trouxe isso para o nosso casamento. Então eu fiquei depressiva, fiquei agressiva, tentei matar ele, tentei matar minha filha, achando que era a solução dos problemas. Uma certa ocasião, eu chegando em casa,
a vizinha, a Nenê estava chorando muito e a vizinha desconfiou de alguma coisa e ela que deu, quer dizer, Deus deu o livramento na hora, né? Mas aí ela contornou a situação, mas ela já estava com uma faca para me matar. E o pensamento dela era me matar a Nenê, a criança, e depois se matar. Se eu saísse da empresa, ela me ligava, tá saindo. Se eu demorasse um pouquinho a mais, 10, 15 minutos a mais, chegava em casa, era um transtorno, quebrava tudo, jogava prato no chão. Era uma situação muito complicada. Eu até saía com outras mulheres, mas não tinha, dentro de mim existia um vazio, né? Um dia, uma sexta-feira, ele chegou em casa, me convidou para ir para o sítio, para amigos, soltar balão, noitada, bebida. E ele já chegou com a amante. Aí, em seguida, chegou um outro colega dele e eu falei, meu Deus. Aí fomos para o sítio todos juntos e ficamos até 2, 3 da manhã disputando quem sentava do lado dele. Eu sentava com a criança no colo, a amante vinha, sentava no meio. Então foi muito humilhante, eu sofri horrores, foi muito ruim. Então aquilo ali para mim foi um dos piores momentos da minha vida. Eu não tinha mais o que fazer nem porta para bater. Como que mudou? Quando eu ouvi falar da terapia. Aí eu já senti alívio no primeiro dia. E eu comecei a falar para ele, mas ele era contra. Mas ele começou a ver a mudança em mim. E com o tempo eu consegui trazê-lo. E Deus transformou as nossas vidas para estar aqui hoje. Vai completar 28 anos de casados. Hoje somos felizes. Não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho nada. Não posso cruzar com a pessoa, com as meninas pela frente, que eu não sinto nada. Eu perdoei. A gente aprendeu muito também na terapia, compreender. Porque são 2 pensamentos, né? Então ela tem o pensamento dela, eu tenho o meu pensamento. Então a gente tem que aprender a relevar muitas coisas, né? Senão, né? E a gente aprendeu muito aqui. Deus abençoe vocês, parabéns, tá? Eu vim de um lar totalmente destruído. Meu pai bebia muito e por causa da bebida dele tinha muitas brigas. Meu pai agredia minha mãe fisicamente, né? E a gente vendo tudo isso, a gente começou a ter uma vida muito triste também, né? E quando eu tinha 12 para 13 anos, o meu pai alcoolizado, ele entrou no meu quarto e ele tentou abusar de mim. E isso para mim foi um choque muito grande, porque o meu pai era o meu herói, ele era o pai, né? Era aquela pessoa que eu admirava muito. E isso me causou uma decepção muito grande. E eu chamei a minha mãe, eles começaram a brigar muito. E eu lembro que eu saí lá fora, eu não conhecia Deus. E eu disse que se ele existisse, que ele matasse aquele homem. Porque se ele não matasse, matava eu. Eu matava ele. Tamanho era o ódio, a decepção que eu estava sentindo naquele momento. E eu lembro que 15 dias depois ele morreu, com 36 anos. Ele morreu de um ataque cardíaco. E isso, na minha cabeça, quem matou ele fui eu, por causa do meu pedido. E eu acreditei com todas as forças que a culpa da morte dele era minha. Então eu quis assumir a família. Mesmo com 12 anos, eu quis trabalhar, eu quis cuidar dos meus irmãos, né? Mas eu não tinha capacidade para isso, eu era uma criança ainda, eu não conseguia entender que a culpa não era minha. E eu trouxe isso para a minha vida adulta. Eu não tinha respeito por ninguém, eu não tinha respeito. Eu comecei a namorar o meu marido, nós estamos há 30 anos juntos, de namoro, noivado, casamento. E eu não respeitava ele, porque eu achava que, como o meu pai não teve respeito por mim, né? Eu achava que eu não deveria respeitar ninguém. Então eu era uma pessoa autoritária, eu era uma pessoa assim, nervosa demais. Eu queria as coisas do meu jeito. Meus filhos nasceram, mas eu sabia gostar, amar eu não sabia. Então eu tratava todos eles com muita brutalidade, gritando muito. O meu marido, assim, ele é uma pessoa de muita paciência, porque eu mesmo não tinha paciência comigo. Quando eu ficava sozinha, eu falava, por que eu gritei, por que eu briguei, por que eu fiz tudo isso? Mas era mais forte do que eu. E eu tentei um negócio. E esse negócio não deu certo, esse negócio faliu.
Aí foi meu fundo de poço, porque eu não era capaz de amar, eu não era capaz de nada. Assim eu comecei uma depressão e comecei a beber, escondida do meu marido. Apesar do meu marido trabalhar numa multinacional, a gente começou a passar muitas dificuldades. Por ter perdido o negócio, afetou muito a nossa vida. E eu não conseguia trabalhar. E bebendo, quem quer me dar emprego? E eu fui convidada por uma amiga para ir até a Universal. Ela, vendo a minha situação, ela me disse: para você a solução só a Universal. E eu cheguei, quando eu via todas aquelas pessoas sorrindo, felizes, eu falei: eu quero essa felicidade. Como que elas podem ser felizes e eu não? Aí eu lembro que eu fui escutando falar sobre o Espírito Santo, falei: eu quero esse Espírito. Eu identifiquei que o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. E eu me esforcei muito, eu ficava horas buscando. Foi quando um dia inexplicável, um dia maravilhoso, quando eu recebi o Espírito Santo. Eu fui limpa de tudo, eu fui limpa de todo o ódio, eu fui limpa de toda a mágoa, de todo o passado. Naquele momento, eu nasci naquele instante. Eu recebi um amor tão grande, um amor que eu nunca experimentei na vida. Foi naquele instante. E aí tudo mudou. Eu aprendi a amar, aprendi a olhar as pessoas com amor. O meu marido, através da mudança que viu em mim, ele quis também esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo. Eu tenho paz dentro da minha casa. Eu sou amiga dos meus filhos. Nós temos uma casa feliz. Eu e meu marido, nós somos felizes. E o Espírito Santo me deu capacidade. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. E eu posso dizer que eu fui transformada completamente com o poder do Espírito Santo. Eu duvido que você vai encontrar um testemunho de fé sem que esse testemunho tenha perseverado na fé, insistido na fé, mantido-se na fé. Não tenha dúvida a respeito disso, minha amiga, meu amigo. Deus até permite que a resposta do milagre, a resposta dele, venha demorar um pouco, para ver até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa perseverança. Então muitas pessoas, infelizmente, desanimam no meio do caminho. E por isso elas estão caídas por aí. Estão desanimadas, perdidas, desorientadas. Mas aquelas pessoas que perseveram, que insistem, essas são as pessoas fortes. O fraco não insiste, o fraco não persevera, o fraco desanima diante das primeiras adversidades, mas o forte não se abate. Então você vê aí, às vezes, o cara sarado, uma mulher também sarada, né? Fazendo exercícios e sendo aquela criatura forte, saudável e tal. Às vezes ela é forte por fora, o corpo dela é forte, mas o seu espírito é fraco, porque não persevera na fé. Quando a pessoa persevera na fé, ela é forte. E ela persevera até conquistar. Ela morre, pode até morrer lutando, mas ela não desiste. Isso é que faz a gente conquistador, vencedor. É por isso que Jesus disse lá nas cartas apocalípticas, ele disse que o vencedor, só o vencedor herdará todas estas coisas. Só o vencedor sentar-se-á com ele no seu trono. Justamente porque Deus não se alia com o fraco. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, nós falamos de fraco no sentido de perseverança, porque a fé exige perseverança. A fé exige que nós sejamos perseverantes. E aí está a diferença entre o forte e o fraco. Quem é forte
persevera até o fim. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Mas nesta quarta-feira, às 8 da noite, eu estarei aqui no Templo de Salomão, na noite da salvação. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu